Seja bem-vindo ao Alpinista, nossa aula de número 6, nossa sexta aula. Muita coisa aconteceu até aqui. Muitos desafios, eu tenho visto todos os dias os desafios de vocês e comentado como mentor, como guia de vocês lá no nosso grupo exclusivo, lá no nosso WhatsApp, né? Lá nossa ancoragem móvel, né? Onde todos os dias eu tô lá compartilhando com vocês, guiando rumo àquilo que a gente quer conquistar, rumo aos nossos objetivos. Aula de número 6 e nós começamos a falar sobre produtividade, sobre como gerar ordem no caos, como produzir de maneira inteligente, como produzir de maneira produtiva de verdade, né? Acreditando que é produtividade. A gente vê hoje uma máxima, né, na internet, em todos os lugares, onde a todo custo nós precisamos ser produtivos. Mas o que é produtividade? As pessoas elas se perdem, elas acham que produtividade é puxar uma carroça com 6 toneladas. Produtividade não é isso. Produtividade é você fazer de maneira inteligente aquilo que é preciso. Mesmo que muitas vezes você precisa criar uma certa ordem no caos e também trabalhar com esforço inteligente. É ser inteligente naquilo. Para isso, muitas empresas e muitos negócios falam sobre um termo chamado soft skills. Não sei se você já ouviu falar, não sei se você já se deparou com essa terminologia, mas essa terminologia ela aponta um princípio sobre onde nós temos pontos comportamentais que devem ser transformados ou melhorados. Quais pontos comportamentais hoje ou as soft skills suas, alpinistas, são definitivas para que você cresça? Quais áreas e quais habilidades, se você transformasse, se você melhorasse, os teus resultados seriam muito melhores? A todo momento a gente precisa estar analisando, né? Qual é o comportamento que eu preciso ter para estar em um outro nível? Qual é a habilidade que eu preciso ter para estar em um novo momento, né? Atuando no novo momento, sendo mais produtivo. Então eu preciso perceber quais são as minhas soft skills, que são habilidades comportamentais de como eu posso evoluir. Habilidades comportamentais é a todo momento você ser uma espécie de Michelangelo na sua própria existência. O que eu quero dizer com isso, né? Michelangelo via o anjo e ele dizia assim, perguntaram um dia para ele primeiro, né? Michelangelo, como que você esculpe tão belos anjos em pedra? E aí Michelangelo foi lá e respondeu a seguinte frase, ele disse assim, eu não esculpo tanto assim, a única coisa que eu faço é a seguinte, eu olho o anjo na pedra bruta e eu começo a tirar o que tem em torno da pedra. Então ele visualizava o anjo e tirava o que tem em torno. Muitas vezes a gente parece uma pedra bruta porque a gente não consegue olhar o anjo, a gente não consegue olhar as nossas virtudes, as nossas características comportamentais, as nossas vantagens, aquilo que eu tenho de melhor e colocar em prática. Eu não consigo perceber as habilidades comportamentais, as minhas soft skills que eu tenho que são positivas, que vão fazer com que eu me torne produtivo. E com isso, não percebendo, eu vejo apenas a pedra bruta. Eu tenho que ser o Michelangelo da minha existência. Eu tenho que tirar o adorno que tem em volta para que eu seja muito melhor. Então é melhorar as tuas soft skills, né? A produtividade ela precisa muitas vezes de cortes, como unhas, você precisa estar cortando a todo momento. Para você ser produtivo, muitas vezes você precisa de corte. Você precisa cortar tarefas que não são necessárias, situações que você não precisaria estar, convites desnecessários, ações que você não precisaria estar executando agora, que poderia deixar para um outro momento. Todo momento a produtividade ela precisa de cortes. Você precisa estar gerando isso, você precisa estar pensando o que eu posso fazer para ser mais produtivo, mas principalmente quais ações eu estou fazendo e nem precisaria estar fazendo. Você precisa pegar o seu caos, anotar as ações e criar uma rotina diária. A gente precisa de rotina. A gente acredita, mas cair na rotina é ruim. O ser humano ele precisa de rotina. Se você tem filho, você sabe disso. Crianças precisam de rotina. Todas as vezes que elas não têm rotina, elas sofrem com isso. Elas têm que ter a rotina do banho, elas têm que ter a rotina na hora de comer, na hora de trocar a fralda, na hora de tudo. É preciso ter uma rotina. Uma criança só vive melhor e você consegue ter uma vida melhor cuidando de um bebê quando o teu bebê tem rotina. Olha só, você sai, viaja, seu filho tem uma rotina, aquilo muda a rotina dele, ele fica insuportável. Porque ele não consegue perceber a rotina existente na vida dele, aquilo mudou a rotina dele. O ser humano também precisa. É que a gente poetiza viver coisas novas, a gente gourmetiza essa situação. E aí a gente fica politizando, viver o novo, mas é preciso ter uma rotina. Uma produtividade e alta produtividade precisa de rotina. Você precisa romper a tua alostase, a tua homeostase. A tua homeostase é aquilo que te protege.
A homeostase ela é feita para proteger o nosso organismo. Só que eu preciso provocar a alostase, que é o quê? É tirar os níveis normais do meu organismo, na minha situação fisiológica. Eu preciso provocar isso, eu preciso romper a todo momento. Porque senão a tua homeostase vai te proteger, ela foi feita para isso. Você está numa batalha, você precisa romper. Você está numa bolha, você precisa romper essa bolha. Você precisa ultrapassar, você precisa ser mais produtivo, você precisa gerar ordem ao meio do caos. Você precisa querer fazer as coisas, só querer fazer tudo a todo custo é prejudicial. A tua homeostase sempre vai te proteger, ela vai fazer isso. Então, querer ser muito produtivo em todas as áreas é querer criar uma alostase onde a tua homeostase vai te blindar. A tua homeostase ela é responsável para cuidar da tua temperatura, dos teus padrões, dos teus rins, de tudo ela é feito para isso. Ela vai cuidar para que você não fuja dos teus padrões fisiológicos que corram o risco de você morrer. A tua temperatura, o teu sódio, tudo isso que for gerar o teu potencial para morte, ela vai te proteger. 4 graus a mais no teu corpo agora, você morre. Você não vai conseguir manter isso. Você vai morrer. Então a tua homeostase cuida, porque a alostase está indo para um outro nível, ela segura. Ela vai adaptar o teu organismo para que o controle seja exercido, para que você não fale, para que você não morra. Então quando você faz de tudo, você está gerando uma confusão e um problema. Você quer fazer academia 5 vezes na semana. Você quer correr 5 vezes na semana. Você quer produzir muito. O que vai acontecer? Você não vai ter consistência e vai falhar, vai parar. Vai fazer dieta, vai fazer academia 5 vezes na semana, vai ler, vai estudar, vai fazer curso, pós-graduação, vai fazer tudo junto. Sabe o que vai acontecer? Você vai falhar. Você vai parar, você não vai continuar, porque o teu corpo vai te proteger para isso. Ele vai fazer de tudo para que você não consiga expandir. Só que você precisa expandir. Então, ser produtivo é desempenhar as ações que você planejou. Vou começar fazendo atividade física 2 vezes por semana. Vou começar caminhando 1 vez na semana. Vou mudar a minha alimentação com um item, como os desafios que a gente já fez. Eu não coloquei para você coma direito todos os dias, todo momento. Não, porque você não vai comer. Eu sei que você não vai comer. Criar uma alostase provocada não vai dar certo. Eu preciso ir um pouquinho com a alostase, porque a homeostase vai proteger. E você vai num pequeno desconforto, até gerar um conforto em cima daquilo. Em cima de novas ações, novas atitudes. Então eu preciso pensar assim, ser produtivo é desempenhar aquilo que você planejou. Se você planejou descansar, seja produtivo, descanse de verdade. Se você planejou ler, leia de verdade. Se você planejou estudar, estude de verdade. Se você planejou ir na academia, vá e faça. Porque se não era para ler, você não leu, era para estudar, você não estudou, era para treinar, você não treinou, porque você quis fazer tudo junto. Se você quer fazer tudo, não vai dar certo. Hoje eu fui à missa, depois da missa tomei o café, depois do café eu fui fazer atividade física, aí eu caminhei, eu brinquei um pouco no parque, e aí depois eu vim para cá gravar as aulas para vocês. Eu planejei tudo isso e estou executando. E eu tenho um planejamento de estar aqui até certo X período de tempo, e depois eu tenho um outro planejamento de estudar à noite. Então, a todo momento eu preciso definir o meu planejamento, mas ser produtivo é executar aquilo que se planejou. E principalmente, ser produtivo é caminhar na direção daquilo que você deseja. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente ociosa. E aí nós achamos que quem está cheio de coisa é quem está produzindo. É quem é produtivo. Quem está ocupado. Estar ocupado não é sinal de produtividade. Faz sentido? Quantas pessoas que você vê que fazem tantas coisas, mas nunca evoluem? Quantas vezes você vê pessoas que têm uma agenda atribulada, uma agenda com muitas coisas para anotar, arriscam muitas coisas, mas não crescem na vida, não prosperam, não possuem melhores resultados. A cada ano você percebe que a pessoa está na mesma. E você pensa, caramba, mas ela produz tanto, mas ela faz tanto, ela escreve tanto, ela faz tanta coisa e não evolui. Porque ela não é produtiva, ela simplesmente é um fazedor de coisas. Ser um fazedor de coisas é ter um baú aqui agora cheio de peças de quebra-cabeça, e aí eu balanço as peças e pego qualquer uma aleatória e tento encaixar esse quebra-cabeça. Não vai rolar. Ser produtivo é olhar as peças que estão dentro do baú, olhar a imagem que eu preciso criar e pegar a peça certa para encaixar e produzir aquela imagem de um quebra-cabeça. Normalmente a gente está lá o dia todo querendo pegar peças aleatórias. Pego uma, pego 2 peças, pego 3 peças. Não é. Ser produtivo é pegar a peça certa para encaixar no lugar certo. Se a gente não experimenta isso, nós vivemos um alerta que eu te dou, que é a sigla DPA. Anota aí. DPA. D é depressão. Coloca lá. D, depressão. P, procrastinação. E A, ansiedade. Então, DPA.
BPA. Anota lá onde você tem anotado as nossas aulas, no papel e caneta. BPA. A depressão, ela está ligada ao passado. Toda vez que eu olho para o passado, a gente já teve uma aula, eu falei sobre isso, né? Que o passado ele é interpretação ou ressignificação. E a grande maioria das pessoas pega o passado e coloca como prioridade na nossa vida. Normalmente essa parte está ligada a 70% dentro do ser humano hoje. Você vai aprender como fazer diferente. Eu pego 70% do meu passado e trago para o presente. 70%. Eu olho só o passado. Só as coisas que não deram certo, só o quanto eu sofri, o quanto eu chorei, o quanto ninguém me ajudou, o quanto eu fui maltratado, o quanto eu não tive resultado. Quando eu pego o P, que é a procrastinação, ela está ligada ao tempo presente, que é o tempo presente aqui. Quando a gente pega esse tempo presente, a maior parte das pessoas dedica-se apenas 10% do tempo presente. Então as pessoas não estão interessadas no que elas podem fazer. Elas olham para o passado, sofrem com o passado. No presente, elas não chegam a fazer o mínimo de esforço, aí elas procrastinam em tudo, porque elas olham o A, que é a ansiedade. Depressão, procrastinação e ansiedade. Ansiedade é excesso de visão de futuro. A maior parte das pessoas foca 20%, até mais nisso. As proporções são sempre olhar para o passado, olhar muito para o futuro, mas nada para o presente. E aí quando chega o presente, ela procrastina, ela não faz, ela não evolui, ela não cria nada novo. Olhar a ansiedade apenas e olhar o futuro e não dedicar-se ao presente é prejudicial. Toda vez que eu olho a ansiedade, que eu olho o futuro por não ter executado, me causa ansiedade, porque eu penso, caramba, eu poderia estar lá, mas não estou ainda. Caramba, eu poderia ter isso, mas ainda não tenho, o que eu posso fazer? Caramba, mas fulano tem uma coisa melhor, mas ciclano tem algo melhor. Então, cuidado com olhar em excesso o passado, cuidado com não fazer nada com o presente e cuidado com olhar apenas o futuro, a ansiedade. Gerar a ansiedade, mas não fazer nada por isso. O que eu preciso é mudar isso. Eu vou usar agora o D lá, o DPA de novo, e você vai categorizar como que você deve usar. Pessoas produtivas de verdade, elas fazem isso. Então o D, que é a depressão, que está ligado ao passado, você vai usar 10%. Eu só vou olhar, vou pegar um referencial e volto para cá. 10% é olhar, perceber e ver como eu posso mudar. É ressignificação, é interpretação. 70% é no P, que agora é o tempo presente, que é a procrastinação. É não procrastinar, é executar no tempo presente as coisas que precisam ser executadas. Se eu procrastino, as coisas não vão evoluir. O curioso é que você não procrastina para comer um brigadeiro, né? Se tivessem 20 brigadeiros aqui, você comeria muitos. Você não comeria só um. Você não conseguiria dizer assim, eu vou procrastinar, comerei só um brigadeiro. Você come mais. Quando chega alguém e você quer ofender alguém, curioso é que você não procrastina para falar depois, quando você não tem emoção. Você fala na hora. Você não fala, vou procrastinar e não vou falar nada. Nunca acontece isso. Você vê como o ato de procrastinar é um ato de rebeldia? É um ato de não querer fazer o que realmente é importante na sua vida? Então, por isso eu tenho que focar 70% no presente, nas minhas ações agora. E aí eu olho 20% do futuro. Eu percebo 20% do futuro como um ponto de visão onde eu percebo onde eu quero estar, onde eu quero chegar. Tá entendendo como é criar o propósito de verdade? É você não trabalhar se enganando com isso, porque você não prorroga essas situações, você não procrastina dessa maneira. Agora, existe também uma percepção sobre a procrastinação positiva. O que é a procrastinação positiva? Alguém que chega toda hora para você querendo te propor uma sociedade e aí você vai procrastinando o encontro com essa pessoa porque você sabe que não vai vir nada de bom. É você procrastinar quando alguém quer tomar um cafezinho toda hora com você porque quer sugar sua informação. É você procrastinar para que você possa ter mais recurso para conversar dentro de uma reunião. É você procrastinar para faturar mais. É pensar, puxa, eu poderia vender isso aqui, mas se eu esperar eu vou ganhar mais. Daquele estudo que nós falamos lá atrás sobre o dinheiro, lembra-se? Das pessoas esperarem 10 semanas ou 11 semanas. Quando elas procrastinaram uma semana a mais, elas faturaram 10% a mais. Existem algumas formas que procrastinar é positivo. Quando eu faço um investimento e poderia sacar antes e deixo o dinheiro lá porque ele vai me render mais. Eu estou procrastinando para faturar mais. É quando eu poderia vender um imóvel hoje, mas se eu esperar um boom naquele local, naquela situação, eu vou vender mais caro. Existe uma procrastinação positiva. O que eu não posso, alpinista, é ignorar o ponto de que
A procrastinação ela nos faz mais mal do que bem. Você não pode usar como uma fuga ou uma deturpação da realidade existente agora. Você precisa compreender de verdade. Caramba, eu sou um procrastinador. Quando chega na hora de eu executar, eu não executo. Eu não estou usando o DPA de maneira inteligente. Agora eu entendi que o DPA eu tenho que usar 10 para olhar para o passado e melhorar, não ser mais aquela merda que eu era lá atrás, ou corrigir as falhas que eu tive lá, ou também olhar os acertos e ser melhor agora. Eu tenho que focar 70% das minhas ações agora, no momento presente, executando-as. E 20% olhar para o futuro como um olhar de visão, de alcance. É como uma empresa, um negócio que define suas metas. E aí encontra na visão o lugar mais alto. Nós estamos olhando lá para o cume da nossa montanha, do nosso topo. E lá eu vou chegar e vou fixar a minha bandeira. Então a visão é olhar aonde eu quero estar, porque senão eu não vou conseguir ser produtivo. Michał, que é um húngaro, ele desenvolveu uma teoria sobre o estado de flow. O que é o estado de flow? É um estado de atenção focada, onde você entra num nível de foco, onde você se torna extremamente produtivo e através do estudo afirma-se que é possível chegar em até 300% a mais de produtividade. Você consegue ter um ganho 300% maior de produtividade quando você está focado, imerso. Muitas dessas aulas que eu estou dando e as que eu vou dar para vocês, eu estive em estado de flow. Eu me coloquei no momento onde eu estudo, da maneira com que eu estudo, que eu tenho o meu ritual, a minha rotina. Olha como ser produtivo tem a ver com rotina. Então eu trabalho com 2 telas, porque eu gosto de estudar e escrever ao mesmo tempo. E aí eu tenho papel e caneta para fazer alguns rabiscos. Eu coloco o fone de ouvido para escutar as aulas ou então escutar música enquanto produzo. Essa é a minha rotina. Mas principalmente eu estou ouvindo aulas, estou pesquisando e escrevendo com as 2 telas. Depois que eu finalizo isso, eu continuo ainda como estado de alerta, bebendo um café. Então eu crio o meu ritual para ser produtivo. E muitas dessas aulas elas foram criadas em estado de flow, que muito provavelmente se eu fosse escrever uma aula do completo zero, com deturpação, sem o meu ritual, sem estar em flow, eu demoraria dias. Esse método, o programa, ele foi criado em 2 madrugadas. As aulas eu ainda fui escrevendo elas e melhorando conforme vocês alpinistas chegaram até aqui. Mas a criação dos temas, dos conteúdos, das mais de 25 áreas abordadas no aspecto pessoal e profissional, elas foram escritas, colocadas em tópicos e promovidas conforme o desenvolvimento individual em 2 madrugadas. Era um tempo onde eu esperava a esposa dormir e começava a produzir, para que eu pudesse ter o mesmo tempo com ela, valorização com ela e depois, no estado de flow, eu conseguisse gerar o resultado para mim e posteriormente o resultado para com vocês, alpinistas. Então estar em foco é extremamente importante, estado de flow, aumentando a produtividade. Você quer entender onde acontece essa mesma situação? É quando você assiste um filme, passou 2, 3 horas do filme e você olha e fala, caramba, como passou rápido. Você estava em flow. Você estava em um estado de transe que a hipnose também traz. É quando você está nas suas redes sociais, você fica horas lá nas redes sociais e aí você nem percebe o quanto de tempo você passou lá nas redes sociais. O quanto foi que você ficou lá. E aí passou muito tempo e você nem percebeu, porque muito provavelmente você estava em transe ou um estado de flow, um estado de produtividade, só que não era uma produtividade inteligente. Produzir de maneira inteligente é produzir baseado naquilo que eu quero conquistar. Ser produtivo é crescimento e não sofrimento. A gente muitas vezes acha que realmente ser produtivo é sofrimento. Eu vou sofrer, ser produtivo dá trabalho. Não dá. Eu tenho que começar a encarar as coisas sobre 3 aspectos. Tudo na minha vida eu trago essa relevância. Eu quero que você traga agora. Está no meu manual das minhas empresas, está na cultura do meu negócio que fala sobre ter ROI. E a primeira parte é que todas as informações ou toda a parte produtiva, tudo que me é apresentado, eu passo por 3 crivos que eu vou te entregar de presente agora. O primeiro crivo é o processo pelo aprendizado. Aquilo que eu vou vivenciar, aquilo que eu vou experimentar, aquela tarefa para ser produtivo, ela gera aprendizado na minha vida? Porque se ela gera aprendizado na minha vida, ela é o primeiro crivo que eu vou acatar e vou executá-la. Segundo ela me gera dinheiro. Ela tem capacidade de me gerar dinheiro. Ela pode ser um fomento ou algo que eu possa aprender a mais, ou criar a mais, ou desenvolver a mais, que me traga retorno financeiro. Terceiro,
ela vai me dar retorno, seja de autoridade, de posicionamento, de percepção, de valor, enfim, ela tem que me dar retorno. Eu falo que tudo deve ter ROI. ROI é retorno sobre o investimento. Tudo que tem retorno sobre o investimento, que eu estou aprendendo, que eu estou me dedicando, que eu estou experimentando, que eu estou produzindo, para mim, ela é esse crivo. Então, primeiro eu olho se eu vou aprender algo. Segundo, se vai me gerar dinheiro e se vai me gerar algum retorno, se terá ROI de alguma forma. Se não tiver nenhuma dessas três coisas, eu não faço. Eu digo não. E não tem problema dizer não. Porque toda vez que você diz sim para tudo, você se afasta dos próprios sonhos. Uma vida madura, um homem inteligente, uma mulher inteligente diz não. Diz não para tarefas, diz não para amigos, diz não para situações, diz não para parentes. Você tem que dizer não. Porque cada vez que você diz sim para os outros, você diz não para os teus sonhos. O ano tem 8.000 horas. O que você vai fazer este ano? Tem 8.000 horas. O quanto você será produtivo de verdade? Você chegará no final desse período e terá a percepção de que foi produtivo ou chegará e perceberá que foi apenas um fazedor de coisas e muitas vezes para os outros? Quando você diz sim, você usa o seu tempo. Quando você diz sim para tudo. Quando você não passa pelo crivo do aprendizado, pelo crivo do dinheiro, pelo crivo do retorno. E você está perdendo tempo. Hoje mesmo eu estava sentado, logo depois do café, aí sentei numa poltrona na minha casa, abri uma das redes sociais e lá tinha uma lembrança. Uma lembrança de 4 anos do meu pedido de noivado. Que eu fiz o pedido de noivado para com a minha esposa. E eu falei para ela assim, caramba, faz só 4 anos. Nós vamos fazer 3 anos de casado ainda. Então faz só 4 anos. E quando eu olhei só aqueles 4 anos, a percepção é que a gente tinha vivido muito mais tempo junto. E eu falei, caramba, só 4 anos, parece que foi uns 10. E ela falou, parece mesmo, parece que foi muito tempo. E quando eu falo parece que foi 10, não foi pelo sofrimento, mas sim pelo tanto que a gente viveu, pela intensidade. A gente fez tanta coisa, a gente foi tão produtivo em 4 anos juntos, que dá a impressão de que a gente viveu 10. Porque a gente foi intenso, porque a gente foi produtivo, porque a gente fez escolhas inteligentes, porque a gente percebe e tem essa premissa. Tudo na nossa vida deve ter aprendizado, deve dar retorno financeiro e deve dar algum tipo de retorno. Tem que ter ROI. Nas minhas empresas, tudo que é comprado, tudo. O primeiro crivo é o investimento que vai ser feito. Tem ROI? Porque se não tiver nenhum ROI, o investimento não acontece. Precisa ter ROI. Na tua vida, ser produtivo é ter ROI. E quem é produtivo sabe dizer não. Toda vez que você diz não, você abre caminho para mudar a sua vida. Você está abrindo caminho. Se você diz sim para tudo, você está perdendo. Não é gestão de tempo também. A palavra não, dizer não é gerir o seu próprio tempo. Não é gestão do tempo, e sim gestão no tempo. Você não consegue gerir o tempo, você consegue gerir no tempo. O tempo está acontecendo agora. Enquanto eu falo, o tempo está rolando na sua casa, onde você está vendo essa aula. Aqui, enquanto eu falo, o tempo está acontecendo. Então, do tempo, eu não tenho como gerir esse tempo. Mas eu posso gerir no tempo presente. É o que eu vou fazer com esse tempo, com esse tempo de aula, com esses minutos de aula. O que eu posso entregar? Eu estou fazendo a gestão no tempo presente. Você tem que saber dizer não. Você tem 2 pessoas, você tem várias pessoas, você tem que dizer não. Senão você vai prometer errado, senão você vai fazer coisa errada, você vai contar coisas erradas. Você fica depositando no outro a falha sua, porque você quer que o outro faça. A responsabilidade deveria ser sua, você deposita em outros. Então eu preciso aprender a dizer não. Para isso eu vou te fazer 3 perguntas para você entender se você pode dizer não para as pessoas que estão próximas a você. Primeira, todas as pessoas que estão no teu vínculo, no teu relacionamento, são seus amigos de verdade? Você consegue dizer quem tem um vínculo de amizade real com você? Segunda pergunta, você seleciona as pessoas que se aproximam de você ou não? Você busca selecionar pelo grau de afetividade, pelo grau de interesse, pelo grau de reciprocidade, enfim. Qual é o nível que você faz? Você costuma selecionar ou não? Terceiro, você sabe dizer não para as pessoas? Você tem dito não com facilidade ou não? Escreve aí. A sua vida é um desconvidar de pessoas a participar da sua vida. A sua vida deve ser um desconvidar. Muitas vezes você acha que a questão de bons amigos ela tem que ser definitiva e ela não é. Você tem que estar perto de pessoas que são moralmente boas. Você tem que estar perto de pessoas que treinam. Você tem que estar perto de pessoas que buscam uma caminhada espiritual. Você tem que estar perto de pessoas que te elevam, de pessoas que estudam. Se elas não têm, eu estou falando de vários valores pessoais. Se elas não têm os valores, as premissas das quais você acredita, você tem que desconvidar pessoas. É dizer não. A vida é um total
desconvidar pessoas para participar da sua vida? Quem você vai desconvidar hoje? Quem você vai realmente pensar em como dizer não? Quem você vai afastar hoje?